Quem tá falando aqui é o André e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o Loop While, beleza? Então vamos nessa. Então, pessoal, o que significa o Loop While, né? Então aqui eu tenho o meu losango, que é aquele símbolo do fluxograma que representa uma tomada de decisão. E dentro do meu losango eu vou ter uma expressão booleana, aquela que é de verdadeiro ou falso. Aí, se por acaso a minha expressão booleana for verdadeira, o meu loop vai entrar, né? Então vai acontecer alguma coisa dentro do loop. Eu vou entrar dentro do loop e algum comando será executado, beleza? Ou não. Tá. Então eu vou entrar dentro do loop. Assim que eu entro dentro do loop e alguma coisa acontece, eu vou voltar para o começo e verificar novamente. O que eu falei antes ainda é verdadeiro? Bom, se ainda for verdadeiro, ele volta para dentro do loop. E se a minha tomada de decisão continuar verdadeira, o meu loop nunca vai sair. Então vai dar loop infinito, a menos que eu utilize algum critério de parada, um break dentro do loop, beleza? Porém, se em algum momento o que está dentro da tomada de decisão for falso, eu me livro do loop e tô fora. Aí eu vou continuar seguindo no meu código, beleza? Aí vocês pensam, beleza, entendi mais ou menos, mas na prática, né, vocês vão entender o que é o loop while. Então vamos lá, fazer um pouco de exercício, fazer um pouco de exercício e voltar na prática. Então, pessoal, vamos agora aprender um pouquinho mais sobre esse tal de loop while, né? Tá, então, while, vou escrever while e vou colocar aqui a minha expressão booleana. Então, por exemplo, 5 maior que 6, fecho com dois pontos e na linha de baixo eu coloco alguma coisa para entrar dentro, para estar dentro do loop, né? Então, eu vou colocar print ice, beleza? Aí, como é que nós lemos isso aqui? Enquanto 5 é maior que 6, faço o comando, no caso print ice. Aí eu te pergunto, 5 é maior que 6? Não é, né? Então isso aqui é uma proposição falsa. Isso significa o quê? Que quando esse loop entrar no meu código, ele vai entrar e vai sair em seguida, porque não vai ter nada para retornar, porque a minha proposição é falsa. Quer ver? Vou pedir para rodar, nada aconteceu. Agora, se eu coloco, por exemplo, 5 é menor que 6, de fato, 5 é menor que 6. Então, eu vou printar o que? Hash. Só que eu não tenho nenhum comando de parada, né? Eu não tenho nenhum comando de parada. Então, a princípio, eu vou ter um loop infinito. Vocês querem ver? Vou pedir para rodar e ele vai ficar imprimindo para sempre. Aí eu tenho que pedir para parar, porque senão uma hora vai travar tudo aqui, porque ele vai dar loop infinito, vai ficar gastando a memória do seu computador e assim, em algum momento vai acontecer uma coisa que você não quer que aconteça, né? Vai travar o seu programa, beleza? Então deu loop infinito, tá ok? Beleza. Então vamos continuar aqui. Se eu quiser, por exemplo, imprimir 5 hashes, por exemplo, e não um loop infinito, como é que eu poderia fazer isso? Bom, eu poderia fazer isso utilizando um for, né? Eu poderia fazer isso utilizando um for. Vamos dar uma olhada aqui? Então, o for já foi aprendido nos vídeos passados, tá ok? Então, for é... Ah tá, então n in range. Aí eu quero printar 5, né? Então vai ser de 1. Aí eu posso colocar, né, de 0 até 5 e vou pedir para printar o hash, porque de 0 até 5 eu tenho 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu printei 5 hashes utilizando o loop for, bem tranquilo. Agora eu quero utilizar o loop while. Então, aqui eu vou colocar for e agora eu vou fazer a mesma coisa utilizando o loop while. Então, vamos nessa. Então, vou colocar aqui while. Aí eu vou ter que colocar aqui a minha proposição booleana, dois pontos e aqui o que eu quero. Bom, fazer essa mesma coisa em while pode dar um pouquinho mais de trabalho, né? Porque eu vou ter que, de alguma maneira, fazer com que minha máquina entenda que eu quero imprimir apenas 5 hashes. E como é que eu posso garantir que ela vai fazer isso? Bom, então eu vou criar um contador. Então eu vou colocar o i valendo inicialmente 0. E aqui dentro do loop eu vou ter que i é igual a i mais 1. Aí quando o meu i entrar, ele vai entrar como 0. Porém, assim que ele entrar dentro do loop, ele vai obter o quê? 0 mais 1, 1. Então o meu i vai valer 1. Beleza? Aí eu preciso que o i entre de volta no loop para valer 2, valer 3, até valer 5. Então eu vou dizer que o i ele tem que ser menor que 5. Ou seja, enquanto o i for menor que 5,
o meu loop ele vai continuar rodando. Beleza. Aí eu vou botar aqui print hash, né? Pode ser print hash. Eu vou até apagar esse daqui. Apagar esse daqui. Deixar só o while. E vou pedir para compilar. E ele printou 5 hashes, né? Olha que bacana, eu utilizei um contador para ele me garantir que quando eu tiver 5, ele vai parar. Ou seja, note como é que isso está funcionando, né? Eu vou pedir para printar o i também. Então, botando para rodar, olha o que eu vou ter. Então aqui o i vai estar valendo 0 e ele vai entrar. Quando é que dá 0 mais 1? 1. Então, printa o hash. 1 é menor que 5? Não, 1 não é menor que 5. Não, quer dizer, 1 é menor que 5? Sim, 1 é menor que 5. Então, ele vai voltar para o loop. Vai voltar lá para o começo. Aí eu vou entrar com 1. 1 mais 1 dá 2. Bom, então printa hash. Aí eu vou verificar. 2 é menor que 5? Sim, 2 é menor que 5. Aí ele volta de novo. Aí, 2 é menor que 5. Aí vai entrar 2 mais 1, 3. Printa hash. Aí ele vai verificar de novo. 3 é menor que 5. E assim por diante. Até eu obter 5, né? Aí quando eu obter 5, 5 não é menor que 5. 5 é igual a 5. Aí ele vai sair do loop e pronto. Nós vamos conseguir printar exatamente 5 hashes, beleza? Então isso daqui é a ideia que nós temos para fazer, por exemplo, um somatório. Se eu quiser, por exemplo, calcular a média aritmética de uma determinada quantidade de entradas no meu código. Vamos fazer então esse programinha para calcular a média? Então eu vou querer calcular a média e inicialmente eu vou querer calcular a média utilizando o loop for. Tá, então eu vou colocar aqui, vou dar um espaço for. Aí eu vou colocar aqui meu n in range de 0 até n. Até n não. Aqui eu vou colocar que é i de 0 até n, beleza. Aí, o meu n, ele vai ser o quê? Ele vai ser o tamanho da minha lista. Então, ele vai ser um input do tipo inteiro. Então, eu vou colocar input e vou colocar aqui um textozinho. Digite o tamanho, o número de entradas. Digite o número de entradas. Top. Aí, digitando o número de entradas. Beleza. Aí eu vou ter aqui, por exemplo, se eu digito n igual a 5, então eu vou ter 5 números, né? Então eu vou ter meu range indo de 0 até 5. 5, beleza. Top. Opa, olha o problema, esqueci os 2 pontos. Beleza, agora vai dar certo. Aí, eu vou querer entrar com x. X serão os meus valores que eu quero calcular a média. Então vai ser, vou dizer que é um input do tipo float. Input, vou colocar aqui meu textozinho. Digite os valores. Tranquilo? E agora? Tá, deixa eu ver se está faltando alguma coisa. A princípio não. Beleza? Então eu vou ter os valores e... tá, eu vou ter que fazer uma soma desses valores, né, para calcular a média. Então eu vou dizer que aqui fora eu vou ter s igual a 0. E aqui eu vou ter que s é igual a s mais 1. É isso? Deixa eu conferir. Não é isso. Pera, s mais x, né? Tá, agora vai dar certo. Ó, então, o s tá valendo 0, né? Então, quando ele entrar no seu loop, vai ser 0 mais x. Quem é x? X é o valor que você vai digitar via teclado. Então, o meu s, ele vai ser o valor que você digitou via teclado. Aí, como eu vou ter que refazer esse loop n vezes, ele vai refazer o loop. Aí, o meu novo s vai ser o valor que eu tinha antes, mais o meu novo input. Ou seja, eu vou estar somando esses valores até o número de entradas que eu vou digitar via teclado. Olha que bacana. Beleza, então é isso. Agora, só calcular a média, né? Então a média vai ser S sobre N. Porque S vai ser a soma, note que eu tenho que tirar do loop, porque quando eu tirar o S do loop já vai ser a soma de todos os valores que eu digitei. Se eu... Beleza?
O S que vai sair do loop já é o S com todas as somas dos valores que eu digitei. E N é o número de números que eu digitei, né? Então, a média aritmética é a soma dividido pelo... A soma de números dividido pelo número de números que eu digitei. E vou pedir para imprimir. Então, imprimir no M, eu vou ter o valor da média. Então, vamos ver se está certo isso aqui. Vamos ver se vai funcionar. Então, eu vou colocar aqui para ficar bonitinho, porque quando acontece isso, eu fico agoniado. Tá, agora tá bonitinho para digitar. Então, digite o número de entradas. Então, eu quero digitar 5 números. 5 números. Beleza. Então, o primeiro número vai ser 5, 6, 7, 8 e 9. Algo está errado. Por quê? Tem algo errado, não está funcionando direito. Tá, digite o número de entradas. Digitei, só que agora era para vir o outro comando, digitar os valores. Digite o número de entradas, 5. Tá dando um problema em algum lugar. Opa, é float, né? Tá, então 5, então vai ser 3 mais 6 mais 5 mais 9 mais 5. Então a média vai dar 5,6. Parece que tá funcionando bem. Deixa eu colocar, sei lá, 4 entradas, aí vai ser 5, 5, 5, 5, média 5, né? Faz sentido. Então tá funcionando bem. A média está sendo calculada da maneira correta. Bacana, né? Olha que coisa bonita. Programação é muito legal. Tá. Então nós. Deixa eu colocar então, por exemplo, a média dentro do loop e imprimir a média dentro do loop para vocês verem o que acontece, né? O que está por trás disso. Então eu vou digitar 5 números. Beleza. Então o primeiro valor que eu vou digitar é 5. Então eu vou pegar 5, né, e vou dividir por 5. Agora eu vou digitar 6. Então o meu próximo valor vai ser 6 mais 5 dividido por 5. Então eu vou ter como média 2,2. Aí quando eu digitar o 7, vai ser 5 mais 6 mais 7 dividido por 5, que vai dar 3,6. Aí se eu digitar 8, por exemplo, aí vai ser 5 mais 6 mais 7 mais 8 dividido por 5. E agora, quando eu digitar, sei lá, 6 de novo, eu vou ter 5 números dividido por 5. Aí eu vou calcular a média corretamente, beleza? Então é mais ou menos a lógica por trás de um algoritmo utilizando o comando for para obter a média aritmética digitados, né, dessa maneira bonitinha via teclado. Tá ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa utilizando o loop while. Tá, então utilizamos o for. Agora eu quero utilizar o while. Beleza. Então eu vou fazer uma coisa parecida, né? Então eu vou dizer que n vai ser um input do tipo inteiro. Então eu vou ter aqui um input e vou colocar. Digite o tamanho. Digite o tamanho da lista, sei lá. Não, digite a quantidade de números. Eu nem lembro o que eu coloquei no outro. Digite a quantidade de números. Tá. Beleza, digite a quantidade de números. Aí, então... Então aqui eu vou ter o meu while, né? Vou colocar entre parênteses para ficar bonitinho. Colocar os 2 pontos para não dar erro. Eu vou ter que fazer isso... agora eu tô meio confuso. Como é que faz isso com o while? Ó, pra ver com uma parada que, tipo... Programação é assim, né? Eu vou descobrir agora como é que faz isso. Tá, eu tenho que ter um contador. Eu tenho que ter um contador. Então eu vou colocar aqui o i equivale 0. Ah, então é meu contador. Beleza. Então aqui eu vou ter um contador. Então, enquanto i for menor que n, onde n é o tamanho do meu negócio aqui. Beleza. Então aqui vai ser isso. E aqui eu vou ter i igual a i mais 1. Top. Beleza, tem que ter o contador. Aí ele vai começar valendo 0, depois vai valendo 1, vai valendo 2, vai parar quando valer o valor que eu digitar via teclado. Agora tá certo. Beleza, aí eu vou entrar com o meu input, né? Os meus x's. Então, um input do tipo float. Então aqui eu vou ter meu input. Então eu vou colocar entre com os valores. Beleza, entre com os valores. Parece que tá tudo certo. Tá faltando um parêntese. Tá.
com os valores. Tá, parece que tá certo. Mas não sei por que isso aqui veio parar aqui. Será que tem como expandir isso daqui? Vamos ver se vai funcionar. Beleza, então aqui eu vou entrar com os valores. E vou ter que calcular a soma, né? Então eu vou ter que ter também aqui definido a soma. Então S é igual a S mais X. E fora do loop, calcula a média, que vai ser S sobre N. E vou printar o valor da média. Tá, rodando. Então a quantidade de números, 5. Então, 6, 4, 6, 9, 2. Minha média vai dar 5.4. Parece que está funcionando direitinho. Sinal bom, né? Sei lá, 6 números. Eu vou digitar 5, 5, 5, 5, 5, 5. Saiu como 5. Então, tá aí. Fiz um programa para calcular a média de números, uma média aritmética, né? Utilizando o loop for e o loop while, que era o que eu queria, que era o objetivo desse vídeo, né? Vocês trabalharem um pouquinho melhor com o loop while. Beleza? Olha que interessante, né? E, por exemplo, quando eu fiz uma matéria chamada probabilidade estatística, eu usava muito programação porque eu tinha muita preguiça de resolver os problemas que envolvia média e desvio padrão na mão. Então, a partir de uma única tabela de dados, a gente tinha que calcular média, tinha que calcular desvio padrão, tinha que calcular um monte de variância. O que eu fazia? Eu fazia um código que a partir das entradas eu calcularia a média, o desvio padrão e a variância de uma vez só, sem precisar ficar fazendo isso na mão. E eu já deixava o programa pronto, né? E eu modificava de acordo com o número de entradas que eu tinha. E eu fazia isso sempre muito rápido, né? Então já é uma dica para vocês que estão fazendo essa matéria, por exemplo. E quem está fazendo iniciação científica e usa programação vai usar estatística o tempo todo, porque isso faz parte da ciência, beleza? Estatística é muito comum, vocês vão utilizar funções de autocorrelação e assim por diante. Então é isso, muito obrigado por assistir.